Olá, tudo bem? Estamos em mais um programa e hoje eu tenho a alegria, eu posso dizer, de ter comigo o Dr. Rafael, que é médico especialista em tricologia e cirurgia capilar. Tudo bem, Rafael? Boa noite, Juan. Obrigado pelo convite. É uma alegria estar com você. Rafa, então eu gostaria muito que você se apresentasse, que você conte um pouco da tua história na parte médica, né? Eu queria ouvir um pouco como que você começou esses passos na parte de medicina mesmo, né? E depois vamos falando sobre a tricologia, a cirurgia capilar. Se você quiser contar para nós. Então, Juan, eu comecei na área da saúde em farmácia, depois eu passei a fazer medicina. Eu me formei na Faculdade Evangélica do Paraná, hoje é a Faculdade Mackenzie, em Curitiba. Eu me formei em 2016. E eu sempre tive contato com pacientes críticos, então eu trabalhava com pronto-socorro, na terapia intensiva, e eu também fiz internamento em clínica médica. E depois desse período, tratando pacientes críticos, pacientes que muitas vezes estão em situação grave, eu percebi que tem uma queixa, que é um pouco diferente, é uma dor diferente, que é a queda de cabelo. A partir disso, que eu comecei a estudar tricologia e cirurgia capilar. Então eu estudo a queda do cabelo, as doenças do couro cabeludo e também tem as formas de reparo, né? São as cirurgias, os transplantes, que podem ser o transplante capilar, o transplante de bigode e barba e o transplante de sobrancelha também. Oh, legal. E Rafa, e tipo assim, como, bom, você falando isso assim, como que você realmente se decide, tipo, se tornar médico de transplante capilar, tipo, um especialista em transplante capilar? Você, tipo, você viu a dor, mas assim você falou assim, não, vou deixar de ser médico de atender ao público, no caso de doenças, para se especializar na parte de cirurgia capilar. Exato. Assim, tipo, como que você começou a falar assim, não, agora eu vou me dedicar só a isso? Sim, eu comecei a estudar em Curitiba, foi nesse momento que eu fiz uma especialização no Hospital do Rossio, e ali eu tive contato com pacientes das mais variadas formas. Né? Então, pacientes que tinham alopecia androgenética e outras doenças mais graves, como a alopecia frontal fibrosante, a celulite secante, a foliculite escalvante. Então, várias doenças foram aparecendo diferentes. Né? Então, a questão da queda do cabelo é uma queixa que muitas vezes não é nem confessada pelo paciente, mas traz várias repercussões, não só estéticas ou a questão funcional de você ter lesões do couro cabeludo, mas muito sofrimento psicossocial para os pacientes também. Entendi. E tem como, tipo, se você explicar mais ou menos assim, o que é a alopecia? As diferentes que tem, porque eu sei que, assim, muitas vezes eu, no caso, na minha profissão, né, como cabeleireiro, o cliente vem e fala para mim, não, Juan, tô perdendo cabelo, tô caindo cabelo, mas quando realmente tipo, alopecia, que você fala, não, isso é de estresse, isso é realmente uma doença, como ele consegue identificar isso? Então, alopecia é um termo médico para queda de cabelo, tão popularmente conhecido como calvície, né? Sim. O calvo. O né? calvo. Então, existem várias formas de alopecia. A forma mais tradicional que acomete muitos homens é a alopecia androgenética, tá? Então, assim, esse é o diagnóstico formal da medicina, mas existem várias outras causas. Por exemplo, alopecia areata, alopecia frontal fibrosante. Então, a alopecia tem tudo a ver com a questão de queda dos cabelos. Por que está caindo o cabelo? Né? Então, são vários diagnósticos. Por exemplo, no homem é um pouquinho mais direto. Né? A gente tem uma prevalência muito grande de alopecia androgenética. Agora, para as mulheres, são várias as causas. Né? Podem ser desde doenças do couro cabeludo, doenças dermatológicas, como podem ser doenças hematológicas, como a anemia, podem ser distúrbios endocrinológicos, como o hipotireoidismo. Então, assim, a questão de saúde está intimamente associada ao cabelo. O cabelo é um bom termômetro de como está a nossa saúde. Nossa, é legal isso. Eu também ouvi, bom, isso eu li até às vezes, que muitas vezes falam que existem muitas doenças que vêm pelo couro cabeludo, né? Isso não sei se é real, não, mas eu li que, tipo assim, tem muitas pessoas reclamando, falando assim, não, porque o couro cabeludo... Aí eu fui buscar uma vez informação sobre isso, para tentar ajudar um cliente, né? E aí ele falou, não, aí eu li que, tipo, muitas doenças entram pelo couro cabeludo, isso... Exato. A queixa pode ser que é de cabelo, mas o diagnóstico, às vezes, é um pouquinho mais profundo, merece uma análise. Né? Tá. Então, o que eu faço? Eu faço uma consulta médica, tenho um direcionamento, faço exame físico, tem toda uma anamnese e muitas vezes não é simplesmente a questão do medicamento pensando na queda do cabelo, tem que tratar uma doença primariamente e depois como a gente vai repor esse cabelo.
Então, realmente, muitas das queixas de queda de cabelo, ou queda de sobrancelha, ou pelo do corpo, tem algum diagnóstico a ser estabelecido primeiramente. Não adianta pensar só que uma medicação vai corrigir, não. Sim, tem que estabelecer o diagnóstico, né? Sim, tem muita gente que pega e, tipo, sei lá, toma um remédio, ou passa algum produto. Isso, automedicação, mas assim, sem diagnóstico, né? Então, a automedicação, nesse sentido, é um problema, porque não tem o diagnóstico estabelecido. Então, muitos pacientes se frustram. Geralmente, por exemplo, o minoxidil, né, com medicação difundida. Então, tomou por um certo momento e depois abandonou o tratamento, né? Mas talvez não fosse uma melhor medicação para essa Eu ia entrar justamente nesse aí. Agora você tocou um assunto bem legal e falei assim, tipo, vou comentar um assunto polêmico, né? O minoxidil, ele funciona mesmo? Realmente? Funciona, tá? Ele ajuda, só que assim, ele também não faz milagre, né? Então, as pessoas tomam minoxidil e você pode perceber que uma forma é meio que irregular ou algum conhecido estava tomando e eu também vou tomar essa medicação. Sim, sim. Então, às vezes, não é prescrito por um médico, né? Então, o minoxidil é uma medicação que originalmente foi prescrita para pressão arterial elevada. Então, ele causa hipotensão, né? E quando os pacientes começaram a ser tratados, percebeu que ele fazia hirsutismo, que é o aparecimento de pelos, né, no corpo, no rosto. Geralmente é um efeito indesejado pelas mulheres. Então, aí que ele foi utilizado na tricologia para proteção dos pelos corporais. Só que ele tem também seus riscos. Ele pode fazer pressão muito baixa, que é a hipotensão, e pode fazer arritmia cardíaca também. No uso do dia a dia, é muito comum o paciente começar a tomar o medicamento minoxidil e abandonar o tratamento. Por quê? Ou não está tomando corretamente, ou o paciente começa a perceber queda de cabelo acentuada, que é o chamado efeito shedding, é normal da medicação, mas se não tiver orientação médica, o paciente acaba sendo desencorajado e estimulado a tomar esse medicamento. Sim. Eu tenho muito cliente que pega e toma, sei lá, um mês, ou aplica um mês. Me explica um pouco assim, Rafa, por que esse é um medicamento assim que você fala que tem uma contraindicação no caso, né? Tipo, pressão alta e tal, mas por que ele é vendido assim de uma forma tão fácil assim, que eu posso comprar, vamos dizer assim, é de fácil acesso ao público? Então, correto. Não devia ser meio que restrito e tal? Exato. Então, assim, quando a medicação ela é manipulada para tomar oral, então efeito sistêmico, essa medicação ela é feita somente por algumas farmácias de manipulação, tá certo? E o paciente deve assinar um termo, tá certo? Tem que ter prescrição médica e assinar um termo. Então, é muito comum o paciente fazer uso da solução tópica, né? Quando ele passa no couro cabeludo. A solução também traz benefícios, né? Só que alguns pacientes são sensíveis e podem apresentar pressão arterial muito baixa após usar topicamente o minoxidil. Só que assim, se os pacientes estão fazendo o uso do minoxidil oral, tem efeito sistêmico sem a orientação médica, é um fator de risco que ele pode vir a ter algumas consequências graves de saúde. Nossa, eu não sabia. Isso eu não sabia. Eu achei tipo assim, não, que você podia, sei lá, tomar ou aplicar, né? Que muitas vezes, tipo, já ouvi de cliente falando assim, não, eu tomo oral e aplico, né, como borrifadorzinho e tal, né? Mas assim, falando, tipo, se a pessoa tiver um problema com pressão alta, pode afetar também, né? Pode ter esse efeito, né? Então, depende da sensibilidade de cada um. Né? Entendi. Então, a medicação que o paciente busca para a correção da calvície, que a princípio não seria emergencial, pode ter consequências graves, né? Então, desmaios, fraqueza, iniciar investigações, às vezes na história, quando o médico pesquisa, por exemplo, a pressão está muito baixa, está desmaiando, geralmente você pensa em alguma infecção, não é infecção. Eu já presenciei casos de colega médico que tomava medicação, internou, fez investigação, não encontrou nenhum foco infeccioso, né? Depois foi recordar, estava usando minoxidil. Então é uma medicação que não é tão inocente como a gente imagina, né? Ao invés de não trazer o benefício que o paciente espera, pode ter alguma situação de agravo também. Entendi. Ele, no caso, em contato, já começa a agir, assim, tipo, você aplica. Se eu aplicasse na barba agora, tipo assim, eu encostar no meu braço, assim, minha mão, eu tô mexendo, ele reage, assim? Não, então não? O ideal seria aplicar ele, né, e deixar agindo 4 horas, ter contato, né, com o local que se deseja ter aumento de pelos, né? Então, geralmente, couro cabeludo. Sim. Então, depois desse período, realizar a higiene, né, e retirar o produto sobre a superfície. Então, assim, o minoxidil tópico, o ideal seria utilizar ele 2 vezes no dia. Entendi. Então, uma vez pela manhã e uma vez à noite. Deixar ele agindo por 4 horas. Depois fazer a higienização. Então, eu deixo aqui o meu alerta do minoxidil, que às vezes o homem usa o minoxidil, né? Isso que eu tô rindo, falei assim, meu Deus, então, todo mundo ele deita no errado, travesseiro, né? Sim. E às vezes a esposa tem contato também com esse mesmo material de cama,
né? E pode aparecer no rosto da mulher também um pouquinho de pelo, tá certo? Transitório, claro, né? Tem como fazer a remoção, mas isso pode acontecer. Oh, esse é um dado interessante. Então, tipo, quem usa minoxidil, né, não vai beijar a esposa que vai passar um bigode, contato, né? Pode ter essa questão, tem que deixar absorver e depois higienizar. Ah, né? nossa. Tá? Olha que interessante isso aí, porque esse tempo que eu tenho de cabeleireiro, barbeiro, essas informações não são, né, expostas pra gente. Assim, a gente aprende aquilo que vem, de repente, no rótulo do produto, aplique tanto, e olha, é um pouco mais complexo, né? Sim, é mais complexo e isso que frustra o paciente. Muitas vezes ele acaba abandonando, né? Entendi. Tá? Então, no dia a dia, o que eu vejo? Os pacientes tentaram alguma terapia, usaram de alguma forma ou não tão correta, né? Ou sem orientação médica, e não atingiram nenhum, olha, continuou caindo o cabelo, vou abandonar a medicação, mas a verdade é que faltou orientação e acompanhamento médico, né? Então, o minoxidil é um caso muito assim, comum, porque o paciente usa por um tempo, não percebeu melhora, acaba desistindo. Né? E a melhora realmente demora um tempinho, né? Tem que entrar no ciclo do cabelo, então vai perceber alguma diferença lá com 3 meses após ter iniciado o uso do minoxidil. Nossa, legal. Isso foi uma informação bem boa. Rafa, deixa eu te perguntar, você consegue nos explicar assim, como funciona o transplante capilar? Como funciona no paciente? Né? Tipo assim, os passos que são levados para você fazer um transplante capilar. Sim. Então, o que eu faço? Eu faço uma consulta médica, eu faço a anamnese direcionada para o paciente, tendo estabelecer o diagnóstico. Tá? O primeiro passo é você entender se a indicação de transplante capilar mesmo. Então, algumas condições, por exemplo, a alopecia areata é uma doença própria do organismo do paciente, não tem sentido nenhum fazer transplante para o paciente. Algumas doenças, como alopécias cicatriciais, que havia lesão de folículo, tá certo? Certo. Então, havia uma contraindicação formal de transplante. Hoje está mudando, né? Trata-se o paciente, informa o paciente, acompanha a evolução e quem sabe se o paciente seja um candidato para o transplante. Então, estão surgindo novos artigos, novas publicações e tudo isso está enriquecendo hoje a literatura e a tricologia tem mudado, né, o prognóstico para esses pacientes. Então, um dano que para a mulher, que imagina ela está perdendo a retração da hairline lá atrás, perdendo as sobrancelhas, agora a gente pode ofertar alguma terapia cirúrgica para ela. Né? Entendi. Então, o primeiro passo é verificar qual é o diagnóstico. Depois disso eu faço exame físico, faço tricoscopia, posso pedir alguns exames, né, pré-operatórios ou para usar as medicações, que eu também tenho que tomar cuidado no pós-operatório, que é a manutenção. Mas a cirurgia, basicamente, no transplante capilar, eu não transplanto fios de cabelo. Eu transplanto unidades foliculares. Né? Então, unidades foliculares, elas podem ter 1 fio de cabelo, 2 fios, 3 fios, 4 fios ou mais. Então, é uma cirurgia que a gente faz transplantando unidades foliculares. Eu tiro de uma área, então eu redistribuo os fios de cabelo para onde não tem. Então, é basicamente uma cirurgia de redistribuição de pelos pelo organismo. Né? O resultado ele é definitivo. Essas unidades não caem mais esse fio de cabelo, porque depende da interação hormonal é diferente, né? Então esse fio não cai mais, né? E o resultado é natural, muito diferente de quando a gente faz micropigmentação ou prótese capilar, né? Então o resultado é natural. Então, muitas vezes a gente nem percebe que o paciente fez o transplante capilar, que é o grande mérito do cirurgião. Entendi. Qual que é a diferença se vem um cliente, um paciente no teu caso, e ele tem queda de cabelo, você, assim, por alguma doença, você já recomenda fazer um transplante ou tem todo um processo onde ele, de repente, com outro tipo de tratamento, ele consegue reverter a situação que ele está? Depende do diagnóstico e depende do grau da calvície. Tá? Então, eu utilizo uma escala. No caso do homem, eu utilizo a escala de Hamilton-Norwood e no caso da mulher tem a escala de Ludwig para fazer classificação da alopecia androgenética. Então, o primeiro passo é o diagnóstico. Né? Então, essa escala, ela tenta mapear onde foi afetado. Então, a região frontal, o escalpo médio ou a região da coroa. Só que, claro, tem algumas classificações que, por exemplo, calvície grau 3, incomoda muito o paciente, que embora seja um grau baixo, 3, as áreas frontais, as entradas estão incomodando o paciente, as indesejadas entradas. Então, o paciente quer corrigir. Né? Às vezes, começa a pegar coroa também, uma região grande, perdendo bastante cabelo. Né? O paciente quer corrigir. Então, o tratamento é uma combinação. Né? Vai ter o tratamento da calvície ideal, é tratamento clínico e, em alguns momentos, o transplante capilar também. Tá? Depende de qual é a área e qual é a extensão. Tá? Agora, claro, se o paciente chega já com alteração grande, perdeu várias unidades foliculares, já estão sofrendo uma ação, miniaturização, não consegue mais produzir um fiozinho de cabelo, já perdeu o cabelo, tem que pensar no transplante.
tá? Então o transplante vai reparar, vai restaurar onde foi perdido os fios de cabelo. E claro, sempre é bem-vinda a medicação, por quê? O paciente às vezes tem uma calvície avançada, grau 4, grau 5, mas ele ainda tem fios de cabelo originais sobre a cabeça. A ideia nossa é preservar esses fios, porque para isso, para o resultado estético, é muito importante também. Então, é uma combinação. O tratamento da calvície ele é tratamento clínico e, em alguns momentos, tratamento cirúrgico, transplante capilar. Entendi. Nossa, legal. Me diz uma coisa, Rafa. Hoje, tipo, eu estava conversando com um cliente e ele me falou assim, não, que ele tinha umas entradas, né? Ele tem umas entradas, mas ele não queria fazer um transplante total, né? Tipo assim, ele só queria fazer nas entradas que ele tem. Isso é possível? Sim, é possível fazer. Inclusive, é o adequado, né? Então, sempre o médico cirurgião que trabalha com cirurgia capilar, ele tem um compromisso com o paciente, ele quer ofertar o resultado, a correção da calvície. Mas tem que se pensar em preservar a área doadora. Geralmente a doadora é essa região, né? Entendi. Occipital, região parietal temporal. São as áreas de onde a gente tira as áreas foliculares, né? E a ideia é não fazer uma extração divertida, né? Sem segurança. Por quê? Isso pode fazer um overharvesting, que é uma colheita, uma coleta exagerada, e o paciente apresentar áreas de alopécia nessa região, onde ele não tinha. Por um erro, né? Um erro médico, um erro de planejamento. Digamos assim, se você tirar demais, Demais, isso, exatamente. Vai começar a aparecer áreas de calvície, né? Em região onde o paciente não tinha. Tá? E outra coisa, o paciente tratando, né? Seguindo as orientações médicas, alguns graus de calvície são tão severos que o paciente pode precisar de mais um transplante. Então, tem que sempre deixar planejado o paciente, orientar ele corretamente e usar o necessário. Uma densidade satisfatória para o paciente, um bom planejamento, cobrir o que foi prometido, o que incomoda o paciente, alinhar as expectativas dele e entregar o resultado, mas é possível. Então, eu sempre digo, às vezes a calvície é um grau 3, parece um grau baixo dentro de uma escala que vai até 7. Né? Mas são aquelas entradas indesejadas grandes, aí se estendem até no caso, no corredor. O grau 13 é só a entradinha. Isso, é uma entradinha. Entendi. Né? Entendeu? A gente começa a ter essas entradas, então começa a se pronunciar. Né? O grau 4 já pega um pouquinho da coroa. Né? Então a gente vai vendo até o grau 7, que é quando o paciente já perdeu quase todos os fios sobre o topo da cabeça, está perdendo essa região também. Né? Então fica só a área da doadora mesmo. Caramba, que legal. Outra pergunta, Rafa. Se você fazer um transplante só na parte que seria as entradas, e continua caindo cabelo na parte de trás, tipo, se eu fazer só um pouquinho, assim, tipo, na parte de trás continuaria caindo cabelo, se no caso fosse alopecia genética, vamos supor. Então, o cabelo transplantado, ele não cai mais. Então, se o paciente tinha as entradas indesejadas, né? Okay. Ele fez a correção, essa região não vai ser mais afetada, foi corrigido, né? Foi corrigido. Então, só que o paciente tem que pensar em tratar a doença, que a doença não é curada pelo transplante. Então, eu teria que usar alguma terapia, seja medicação oral, medicação tópica, ou mesoterapia, ou outras terapias que nós temos hoje, ofertamos para o paciente também. Então, o recurso tem bastante na tricologia hoje. Só que se o paciente não tratar, o que acontece? Talvez ele comece a aparecer áreas de falha do cabelo na região da coroa, no escalpo médio e no corredor. Tá? Então, o que foi transplantado não cai mais. Aquele resultado está garantido para o paciente. Né? Mas um resultado global como um todo, tendo cabelo, tendo penteabilidade, talvez ele comece a se incomodar ou ver áreas de rarefação também em outras regiões. Entendi. Aí, no caso, e se tiver tipo que fazer outro transplante, é possível fazer até quantos? Se vamos ver, só fiz a frente, mas assim, de repente caiu atrás, sei lá. Sim. É possível? Essa pergunta depende da condição genética, né, e da área doadora de cada um, né? Quantas deformidades foliculares o paciente tem. Eu já vi pacientes realizarem até 4 transplantes. 4 transplantes? 4, né? Mas claro, o paciente tinha uma alopecia severa, né? Também o tratamento ele não seguia corretamente a indicação médica, né? Então isso fez o paciente sempre buscar uma alternativa através da cirurgia. Tá? Mas a doença continuava atuando no couro cabeludo dele, né? Então depende da doadora de cada um, nesse sentido, né? Como fazer, né? Quantos transplantes fazer. Sim. Tá? Então, tipo, existe um pós também, né? Existe o pós-operatório, que é importantíssimo, né? Então, a questão do transplante capilar, ele é uma jornada. A cirurgia é longa, no dia o paciente fica com a gente 8, 12 horas, né, na cirurgia, num dia. E depois disso, fez a cirurgia, ele continua em acompanhamento médico por até 12 meses. O transplante só vai entregar um resultado depois de 12 meses. Por quê? O cabelo transplantado, ele vai cair, é normal, a partir do 25º dia, 30º dia, até o 3º mês,
ele continua caindo. Depois do terceiro mês, o cabelo começa a crescer. Tem um resultado parcial lá pelo sétimo, sexto mês, tem um desenho, tem um pouquinho, mas ainda não tem densidade. A densidade do resultado definitivo só vem com 12 meses. Então é uma jornada longa para o paciente de transformação, né? Entendi. Rafa, a partir de que idade a pessoa pode fazer um transplante? Tipo, porque eu vejo muito jovem hoje, principalmente, é bem visível, assim, jovens de 18 ou 20, sei lá, já estar com algum tipo de calvície, né? Então, mais ou menos a partir de que idade você pode fazer ou isso não interfere? Juan, não tem uma idade mínima para fazer o transplante, mas assim, pacientes jovens com calvície, seria o ideal começar tratando clinicamente, para a gente entender qual que vai ser até o comportamento da calvície. Então, que áreas vão ser afetadas? As entradas, o topete, o scalp médio, a coroa, né? E um planejamento cirúrgico. Isso vai afetar bastante como vai ser feita a cirurgia. Então, teria que conhecer qual que é o padrão de evolução desse paciente. Então, trata primeiro clinicamente, conhece o paciente, né? Qual que é a evolução da calvície, e aí propõe uma cirurgia. Idade mínima não tem. Então, assim, quando que o paciente procura o transplante capilar? Realmente quando está incomodando ele, né? Geralmente esse é o valor de procura mesmo, né? E o médico orienta, mas os pacientes mais jovens eu prefiro sempre começar tratando clinicamente. Entendi. E se fosse o contrário, assim, até que idade pode fazer, né? Tipo, então, falando no caso do homem, de né? uma pessoa idosa, mas assim. O homem tem a período da andropausa, quando ele chega perto da terceira idade, né? Diminui um pouquinho a ação dos hormônios masculinos, né? Mas aí o homem já adquiriu, às vezes, uma calvície grau 5, grau 6, grau 7. Isso já causou bastante alteração estética para o paciente. Eu tenho visto hoje vários pacientes com 60, 70 anos buscando transplante capilar. Porque a nossa expectativa de vida está aumentando cada vez mais, a população tem vivido mais. E as pessoas hoje têm um envelhecimento, chegam na terceira idade, pensando que é a melhor idade mesmo e estão bem ativas, né? Então essa mudança de comportamento das pessoas mais velhas tem se mudado na estética também. Então os pacientes têm buscado, né? E realmente, pacientes às vezes, com 70 anos têm uma vida totalmente ativa, né? Socialmente, sexualmente ativa também, e eles querem estar bem, querem estar com o cabelo bonito. Então a gente avalia nesse caso que a condição, né? Qual que é a área doadora do paciente, a extensão da calvície, né? E a condição clínica do paciente principalmente. Existe algum tipo assim, falando que realmente não dê para fazer um transplante? Em algum momento assim, tem uma lesão, sei lá, fechou o poro, que o paciente não consiga fazer realmente já aconteceu isso contigo? Existe, chegou algum cliente? Então assim, a primeira situação é o paciente que tem comorbidades, né? Então às vezes uma doença cardíaca, doença renal, né? Doenças descompensadas como diabetes, hipertensão arterial, então isso acontece bastante, né? Tem que fazer um pré-operatório, né? Entender a situação clínica do paciente. Sobre a questão da calvície, o limitador sempre, nosso grande limitador é a área doadora, tá? Tem que se analisar, né? Então assim, o paciente às vezes tem uma calvície grau 7 e ele quer fazer uma correção, né? É possível fazer? Mas tem que analisar cada caso, né? Então às vezes o paciente não tem a doadora, a calvície é tão severa que ele tem um rebaixamento, aqui ele perdeu o cabelo desse lado e tem retração também dessa região comprometendo, fica somente uma linha, então são poucos folículos para fazer. Então isso é uma contraindicação de fazer uma cirurgia, né? Então é o tamanho da área receptora com a limitação da área doadora. Entendi. Rafa, deixa eu te perguntar uma dúvida que eu tenho. É possível alguém doar os folículos para outra pessoa? Isso é impossível? Então, é possível, não é feito. Não é feito. Então, o transplante é um transplante autólogo, né? São feitos com componentes do próprio paciente. Entendi. Tá? Alguns estudiosos, como o médico na Romênia, ele tem tentado fazer isso. Tentou fazer isso, né? Em gêmeos. Tá? Então, é uma condição especial. Né? Tentou fazer. Ele faz de rotina? Não. Né? Então, se nós fôssemos fazer um transplante para outras pessoas, né? Um transplante heterólogo, pegando uma unidade folicular de outro paciente, existe a chance de rejeição, né? Então poderia perder esse material biológico e o paciente que recebeu os unidades foliculares teria que tomar medicação o resto da vida, né? Imunossupressores. Então, para a cirurgia capilar, isso não tem muito sentido, né? Porque tomando medicação, o paciente vai correr outros riscos, né? Risco de infecção, outros problemas de saúde. Entendi. Ou o cara, sei lá, faz um implante e fica loiro, né? Pode acontecer. Sim, isso pode acontecer. Tem que ter uma triagem adequada, né? Isso. Mas realmente não é feito de rotina. Essa é uma pergunta, não, eu falo porque tipo, muita gente às vezes tem essas perguntas, né? Sim. Não, e é uma pergunta pertinente. Não, você veja, eu contei um caso do médico na Romênia, tenta fazer isso. Tenta fazer isso. Então, falou, quem sabe um dia, hoje a ciência não oferta isso, quem sabe a engenharia genética produza folículos, né?
Então a gente vai acompanhar isso também, essa evolução pode vir a acontecer, né? Mas hoje o transplante é feito do paciente, material do paciente. Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta. Se tirar os cabelos brancos, né? Vamos imaginar que o paciente tem a área doadora branca, né? Já os cabelinhos branquinhos, e colocar na parte do transplante. Nasce tudo branco? Sim, o cabelo leva todas as características na origem dele, né? Então, se o cabelo é branco, lá, o anel folicular tem um fio, tem 2 fios, todas as características vão ser transplantadas também, né? Então, tem que tomar um cuidado. Se o paciente tem área, um cabelo mais escuro aqui na área receptora, tem que se planejar com cabelos mais escuros, né? Porque se levar o cabelo branco, ele vai ter áreas que vai aparecer um cabelo mais branco também. Vai ficar tudo branco. Oh, interessante, sim. Rafa, uma pergunta sobre a barba. Eu queria saber, assim, sobre o transplante de barba. Já tem feito? Como é? É da mesma forma que o cabelo ou funciona diferente? A técnica é parecida com a técnica FUI, né? É o mesmo tipo de cirurgia, mas claro, a gente busca, né, coletar da área doadora para fazer o implante no rosto. A procura tem sido grande, porque muitos pacientes têm um desenho que não agrada, a direção dos fios não está correta, não é harmoniosa, né? Ou não tem densidade. Então, os pacientes têm buscado bastante o tipo de transplante de barba, né? A gente vê tantas barbearias que hoje estão abrindo, né? Sim. E os pacientes querem ter essa sensação de passar para uma barbearia, uma experiência dessa de cuidado, né? E a barba, por muito tempo, ela foi renegada, né? Eu lembro que o pessoal tirava tudo lisinho, né? Não podia ter barba, às vezes tem uma questão de não se cuidar. Não, pelo contrário, hoje ela transmite uma imagem de empoderamento, né? Sim. É um caráter masculino, legítimo, né? Sim, então a procura tem aumentado, mas os resultados também são incríveis, né? Que é o resultado definitivo e natural para o homem. Já tem eu posso falar assim, há anos que a barba se transformou num acessório, né? Tipo, essa semana eu fico de barba, essa semana eu tiro, né? No caso, que nem você falou agora, né? As pessoas estão procurando fazer um transplante, né? De barba. Isso é muito louco, tem né? buscado, e é a questão da liberdade, né? Entendi. Então, às vezes, o paciente ele sempre quer ter muita barba, né? Assim, não tenho barba, então eu quero ter uma barba comprida, né? Sim. Mas não, eu vejo que os pacientes, às vezes, abaixam um pouquinho, fazem um desenho de degradê, deixam o cavanhaque, deixam o bigode. É a questão da liberdade de estilo, né? Isso. E alguma coisa fala, é uma queixa diferente, é uma dor diferente, né? Então, imagina um homem que passa na frente da barbearia, né? Que às vezes é uma coisa corriqueira para nós, temos mais barba, né? É uma vontade. Não tem isso, né? Querer fazer. Então, busca realmente a correção do desenho da barba, o resultado é muito importante. Existe um tratamento, vamos imaginar, o cliente chega, quer fazer direto um transplante, mas existem alguns tratamentos, depende de como está a barba do paciente? No caso da barba, pode ter algumas infecções, né? Algumas doenças crônicas da barba, né? No rosto. Mas geralmente o que o paciente procura é que ele não tem realmente folículos, né? Então o tratamento medicamentoso não vai surgir o efeito adequado, não vai entregar a densidade ou desenho que o paciente quer. Então nesse caso seria a cirurgia mesmo, o transplante de bigode e barba para essa correção. Fazendo um transplante. Uma pergunta que eu me faço agora, tipo, se você pegar o folículo do cabelo, o grossor da barba, como fica? Igual ou diferente? Então, na barba, nós estamos trabalhando com o rosto, né? A face, sim. Né? Então, tem que ser característica muito parecida com o fio da barba normal, né? Então, no transplante da barba, a gente pode usar essa região da barba cervical como doador, tá certo, né? A própria barba. E pode usar também o cabelo. O cabelo é mais fino, né? Sim. Agora, por exemplo, né? Pegar pelo do tórax já não vai ficar legal, né? É um pelo diferente, o crescimento é diferente e a espessura também é diferente. Então, nesse quesito da face, tem que ser realmente uma cirurgia minuciosa e detalhista, né? É bem detalhado mesmo. Rafa, mas é verdade que também você consegue fazer a sobrancelha? Dá para fazer um transplante? Ou colocar mais, no caso, né, se não tiver? Então, essa é uma queixa comum das mulheres, né? A questão da sobrancelha. E aí tem o fator, né? Pode ser alguma doença, né? Tem que ter um diagnóstico por que está perdendo a sobrancelha, né? E também os procedimentos estéticos, eles vão sendo feitos, retira um pouquinho de pelo, faz o desenho, às vezes começa realmente a faltar, já que a sobrancelha é muito fininha, né? É uma área bem delicada. Então a procura pelas mulheres é grande porque faz gente micropigmentação, mas com o tempo vai alterando a cor, né? A cor fica um pouquinho mais esverdeada, um tom às vezes mais um pouco avermelhado, né? Mas continua perdendo fios. Sim. Então o resultado ele é definitivo e é natural para a paciente, né? Também, da mesma forma, a gente usa a técnica FUI, retira
região aqui da anel folicular, tira os fios do cabelo, né? E faz a implantação nessa região. Entendi. Não, aí quando você faz o transplante de sobrancelha, não existe risco de cair, né? É assegurado, tipo, ela vai fazer e fica. Pelo tipo, né, do receptor do anel folicular, né, não sofre ação hormonal, né? Então ele é implantado, é livre de ação hormonal, né? Então ele faz, uma vez implantado, ele não cai mais, né? Então a paciente ganha liberdade, é um desenho diferente, a altura da sobrancelha muda, né? E ela tem realmente aquela questão, a mulher a gente quer preencher, né? Ela quer aumentar o desenho, né? Mais densidade. E realmente muda o rosto bastante da mulher, né? A questão da sobrancelha, como eu falo, quando começa a cair os pelos da sobrancelha, ela traz a sensação de doença, né? Falta de saúde, né? Então a questão, quando tem a sobrancelha, realmente altera bastante a questão do olhar, a expressão facial muda e a comunicação dos sentimentos também pela face muda, fica bem mais evidente, né? Entendi. Tem muita procura hoje de transplante feminino? Tem. Que geralmente, tipo, bom, não vou dizer que é um tabu, mas geralmente é mais o homem que procura, né, um transplante. Vamos dizer que é mais comum para o homem, né? É mais comum para o homem. Mais comum para o homem, com mas certeza. Mas a procura feminina tem aumentado? Tem aumentado. Inclusive as mulheres também sofrem de várias causas, né, de alopecia, né? Inclusive a alopecia androgenética mais comum nos homens também afeta o número muito significativo de mulheres. E elas também podem fazer o transplante capilar, né? O mesmo formato, né, retira os anéis foliculares dessa região seguradora e faz um implante, onde tem rarefação, diminuição da densidade, alopecia. E a mulher também procura bastante para reduzir o tamanho da testa. Ah, entendi. Que é uma cirurgia menos invasiva, não tem cortes, né? Então o transplante capilar se presta também esse tipo, né? A redução do tamanho da testa. Oh, legal. Eu percebi assim, com algumas clientes que eu tenho atendido ao longo tipo, da minha carreira, vamos dizer assim, que existe muita falta de cabelo nas mulheres na parte das laterais. Geralmente nasce muito na parte de trás, assim, na nuca, enfim, mas nas laterais é comum, né? Isso é um rasgo tipo típico do cabelo feminino. Sim, então na alopecia androgenética ela tem um padrão diferente do masculino, né? A escala de Ludwig, tá. né? Ela começa tendo classificação nessa região frontal, vai alargando, pegando aqui a região das entradas laterais, né? Sim. E ela vai escavando, passando o scalp médio da região da coroa, né? É como se fosse a árvore de Natal, né? Então ele tem a base alargada e vai estreitando mediante o topo, tá? Entendi. E também tem outras condições também, como o eflúvio telógeno, né? Que é bem comum na mulher, alteração hormonal, fator de estresse, questão do ciclo menstrual, uso de medicamentos, tudo isso acaba afetando, né? Então a gente vê que as mulheres prendem o cabelo, né? Tem áreas de rarefação, né? E aquilo é transitório, né? Em alguns momentos cresce mais cabelo, outras áreas crescem menos, né? Então a gente vê que é uma coisa sazonal, mas isso pode cronificar também, a mulher apresenta aquela área de rarefação nas laterais. Entendi. Rafa, mas, assim, mudando um pouco de assunto, como a tua família tomou isso de você, essa mudança? De você ser médico, né? Para você falar assim, não, vou pelo lado da tricologia, vou pelo lado do transplante. Como foi essa mudança? Eles ficaram surpresos, né? Como eu também fiquei, né? Assim, boa parte da minha esposa, não. A minha esposa é muito vaidosa, né? Ela gosta bastante da questão, né, de estética, cabelo, sobrancelha, roupas de uma forma geral. Sim. Então, ela é minha incentivadora e é minha parceira mesmo, né? Ela trabalha junto comigo, né? Então, a minha esposa ela é doutora em enfermagem, tem toda a noção de científico, de atendimento. Ela faz a parte de gerenciamento e a jornada do paciente também ela que estabelece, né? Agora, claro, trouxe surpresa, né, para os familiares, para os amigos também. Isso. E muitos têm dúvidas, né, sobre a questão do que pode ser feito, o que não pode fazer. Aquela questão, mulher faz transplante também, né? Às vezes a pessoa fica chocada com aquilo, nossa, a mulher faz transplante. Você atende mulher também? Atendo também, né? Então, nosso público é bem variado, as queixas são bem diversas também. E as cirurgias não são só do cabelo, outras partes do corpo também, que tem a questão dos pelos, nós também abordamos, né? Mas realmente, para mim foi uma mudança grande, saindo do mundo que trabalhava com urgência, emergência ou paciente crítico, e hoje eu trabalho com um público diferente, né? Sim, mas também. o enfoque científico, o enfoque do cuidado no paciente, a honestidade, né, a seriedade, eu continuo conduzindo da mesma forma a minha carreira médica. Entendi. E os teus colegas médicos, como tomaram essa mudança, assim, tipo, que às vezes, tipo, eu penso, bom, se você... Bom, eu trabalhei com feminino primeiro, depois fui para o masculino, agora, digamos, estou voltando. E geralmente alguns sempre me falam, né? Ah, não, é por aí, não sei o quê. Como foi isso no teu caso?
Ah, eles ficaram felizes, viu, Juan? Porque eles estão sofrendo de calvície, meus colegas. É bom. E eles, assim, A gente sempre tem ainda alguém, bem né? que é bem recomendado por eles, reconhecem meu trabalho, né? A maioria Sim. deles procura alguma orientação, terapia, faz tratamento, né? Alguns já planejaram transplante também, né? Então, assim, nesse sentido, eu acho que para eles foi uma boa surpresa, né? Mas, claro, né? Ficaram também, às vezes, né? Que diferente, né? Que tipo de atendimento diferenciado na medicina, né? Que realmente era a tricologia Maria Nova. Antigamente não tinha muitos recursos, né? O recurso era o minoxidil, né? E acabou. Não, hoje tem muita coisa a mais, né? Todo dia são congressos, são lançamentos diferentes. Então, tem muita novidade chegando. E eu sempre tento trazer essas novidades para o meu paciente, né? Isso eu acho importante, as inovações. Rafa, a tricologia, ela trata todo tipo de doença capilar? Isso, a tricologia trata doenças do cabelo, né, e do couro cabeludo, tá? Se limita só ao couro cabeludo? Não, né? Ela faz uma análise também global do corpo humano, né? Então, a saúde não existe a fragmentação, né, dos órgãos, não, né? Todos estão juntos, interagindo, né? E, claro, a especialização é um pouquinho mais ampla, né? Ela tem a parte clínica e tem a parte cirúrgica também, né? Como proceder a parte, né, dos transplantes capilares. Entendi. Essa área demorou um pouco em chegar assim, né, ao público. Pelo que eu vejo assim, geralmente quando a gente via um problema capilar, um problema, vamos supor caspa, né, que é algo muito comum, as pessoas tipo, não, vai num dermatologista, vai, Isso. sempre é isso, né? Mas assim, é muito pouco que se ouve, tipo, não, vai num tricologista. Sim, né? A tricologia, ela também é estudada por outras áreas da saúde, né? Então, existe o médico que se dedica à tricologia, né? E tem alguns que fazem realmente os estudos, se aprofundam para fazer tricologia e as cirurgias do couro cabeludo, né? Mas realmente, de fato, existia uma dificuldade, a quem recorrer, né? O que fazer, né? A quem indicar. Então, hoje, nós somos uma alternativa, né? Então, eu sempre falo, se o pessoal estiver sofrendo, né, com alguma queda de cabelo, né? Que isso esteja despertando alguma inquietude, alguma insegurança ou às vezes alguma dor, alguma repercussão maior, né? A medicina tem profissionais capacitados para fazer esse tipo de atendimento, estabelecer um diagnóstico e propor um tratamento também. Entendi. Tipo, no meu caso, como profissional tipo, do cabelo, de cortar cabelo, né? Eu sempre recomendava, não, vai ver um dermatologista, né? Até que a gente se conheceu, né? Hoje não, hoje eu falo assim, não, tem um tricologista, o cara tem especialista né, no couro cabeludo, em doenças do couro, e além de mais que é um médico, né? Então eu tenho mais assim, vamos dizer assim, não vou dizer fé, mas tipo, eu acredito mais num médico, né? Com a especialização no couro cabeludo, que às vezes de repente tipo, no dermatologista ou no próprio cabeleireiro, né? Tem muita gente que vem e faz perguntas tipo para nós que são bem assim específicas que você deveria fazer para o médico, né? E eu ouço muita gente falando sobre isso, tipo assim, como se fosse um médico, sabe? Então aí eu vejo um erro, né? Tipo, da parte de muito barbeiro, muito cabeleireiro, e eu aprendi tipo da forma mais ruim, né? Que eu recomendei uma vez um produto, né? E deu errado, sabe? E eu acho assim, hoje não, né? Hoje ficou longe disso, eu falo assim, não, vai no tricologista, né? Mas, Juan, eu vejo que a atuação do barbeiro, né? O barbeiro geralmente é o primeiro que faz essa análise do couro cabeludo do paciente, né? Como o cliente está cortando o cabelo, está fazendo a barba, né? Então, olha, você percebeu isso, né? Então, os clientes são fiéis, né? Eles voltam, né? Certo? Volta a cada 15 dias, a cada 30 dias, volta a fazer, né? O corte do cabelo, da barba também. Então, ali, o barbeiro é o primeiro a perceber. Olha, você percebeu, a tua entrada está aumentando, percebeu a altura da coroa está maior, o cabelo aqui, ó, tem uma plaquinha e está caindo o cabelo, né? Então, no consultório é muito comum o paciente chegar e comunicar, olha, eu vim ver o que está acontecendo porque o meu barbeiro me chamou a atenção sobre isso. Sim, né? Isso sim, então, geralmente cara, eu faço. Eu vejo tipo assim, cara, você não tinha esse negocinho aqui. Isso é uma coisa que eu notei muito em clientes, que talvez você possa explicar. Que são pequenos buraquinhos, assim, tipo, cai o cabelo e fica na pele em vários lugares assim, eu falo assim, cara, acho que isso pode ser estresse, mas seria interessante você ver. Sim, o estresse tem tudo a ver com queda de cabelo, nós estamos vivendo, hoje convivendo com um nível muito alto de estresse por N fatores, né? Sim. Então aí já começa as mídias, né? A cobrança do dia a dia, o WhatsApp tem que responder prontamente, né? Sim. Então assim, a ritmo da vida está muito acelerado, né?
Então surgiram realmente, tem surgido esses casos, né, as plaquinhas, né? Tá? Então isso tem que investigar. A plaquinha é uma doença fúngica? Está caindo o cabelo? O que está acontecendo? É uma alopecia areata? Está precipitando? Um primeiro caso, um primeiro surgimento, né? Então isso merece investigação. Às vezes é o aparecimento de alguma doença. E aí, mais uma vez, eu destaco, né, o papel do barbeiro, né, chamando a atenção, né, do cliente, né, como, olha, procura uma avaliação médica, né. Sim, sim. Eu particularmente acabo sempre falando, não, cara, procure uma avaliação médica, veja um médico, um dermatologista, ou no caso agora eu falo, né, vai lá com o Rafa, que é um tricologista. Rafa, mudando de assunto, me conta um pouco, cara, além da medicina, então, qual que são teus hobbies, assim, o que você faz além de, quando você não está, no caso, né, com teus pacientes? Eu gosto bastante de música, tá? Então, assim, a minha vida basicamente é ter contato com a música, né? Eu gosto bastante de hard rock, heavy metal, né? Escuto bastante, sempre que eu tenho oportunidade, eu tento frequentar um show, né, para me divertir. E claro, eu gosto bastante de guitarra, mas não sou, né, o melhor guitarrista do mundo, né? Eu gosto mais tenho algumas guitarras, eu gosto de colecionar uma pequena coleção, né? Então faço isso com uma homenagem aos meus ídolos, né, aos guitarristas que eu gosto, né? Gosto de ter a oportunidade de ter um instrumento parecido com o que eles usam, né? Embora não seja fidedigno que eles têm, né? Mas me dedico a isso, a música e as guitarras. Também gosto de carro também, mas claro, não tenho como ter todos os carros do mundo, né? Então assim, eu tenho contato mais dessa forma, né? Entendi. Então, tipo assim, mas você toca, né, Rafa? Toco. Toca? Toco, tá. Mas... Tenho os equipamentos, tudo, faço meu barulho, né? Mas eu falei, hoje pela questão do tempo, né? A questão profissional, né? Sempre tem a questão dos atendimentos, os estudos, né? As preparações, também tenho o meu tempo com a minha família também, claro, né? Claro. Então, me sobra pouco tempo. Gostaria de ter muito mais, né, momentos, né? Tocando guitarra ali, claro, a questão de lazer, né? Eu sei que não é nada profissional. O que me basta ele realmente às vezes escutar uma música, tentar tirar reproduzir um trecho dela, né? Um solo. Então, um solo, né? Um riff, né? Sim. E eu já fico bastante feliz com isso, né? Então, assim, é isso, é tentar se aproximar sempre dos grandes ídolos, das bandas que a gente gosta, né? Acho que me traz alegria, né? Você falou assim, tipo, eu gosto do heavy metal. Deixa eu te perguntar, agora me surgiu uma dúvida, né? Que se a gente olhasse hoje, claro, você é médico, né? Tem que ter uma imagem, mas você teve a imagem do cara que ouve heavy metal, cabelo comprido, roupa preta, assim, ou... Não, eu uso camiseta de banda ainda, tenho minhas camisetas de banda, né, preta, né, Metallica, Black Sabbath, né, Iron Maiden, tenho ainda isso, né, claro que não uso no dia a dia, né, uso muito pouco, né, mas eu nunca cheguei a ter cabelo comprido, tentei deixar o cabelo comprido, mas nunca tive paciência, né, então eu acabava cortando, né, então sempre cabelo curto. Né? Sim, que é comum, né? Todo roqueiro acho que teve bastante uso. Eu tentei, mas não tive paciência de deixar o cabelo crescer, não. É mais complicado, né, Rafa? Voltando um pouco agora ao cabelo, a parte emocional das pessoas, assim, ela também tende a trazer consequências, tipo, de queda de cabelo, que a gente sabe que hoje vive num mundo onde aumentou muito o estresse, a ansiedade, depressão. Isso também afeta as pessoas, digamos assim? Total. Eu gosto sempre de falar, Juan, que o cabelo talvez seja a parte mais nobre do nosso corpo, não sendo um órgão vital. Né? Por quê? O cabelo transmite muita mensagem. A gente vê na história, né? Teve o cabelo do Elvis Presley, ficou famoso topete, né? O cabelo dos Beatles, baixinho, né? Tigelinho, né? Sim. Mas aí se for um pouquinho para trás, a gente vai lembrar dos monges, né? O prisioneiro que era punido, né? Tantas fábulas, tanta mítica, né? Que fala sobre a questão do cabelo e associa com fertilidade, né? Ou prosperidade, né? Então o cabelo está intimamente associado à psique do ser humano. Né? É o melhor aspecto de como está o teu humor. O cabelo traduz isso, né? O Bad Hair Day, né? Já teve visto falar, né? O Bad Hair Day, né? Talvez é como nós estamos, né? O transplante eu vejo, a pessoa que começa a consultar é uma, na evolução do tratamento, ou quando tem concluído o transplante capilar com um resultado, é outra pessoa, a postura muda. Então o paciente chega com outra postura, né? Às vezes a roupa mudou o sorriso, né? O paciente buscou outro procedimento dermatológico, pensou em emagrecer também. Então o transplante capilar para o homem, geralmente, é uma porta para o autocuidado, né? A questão da vir na barbearia, fazer uma experiência do barbear, ir num spa capilar, que é uma experiência bem diferente também, né? Que vale a pena fazer isso, a questão do cuidado, né? Modifica o nosso dia, modifica a nossa semana, modifica, né? Então tudo isso tem a ver com a nossa qualidade de vida. Entendi.
Tem alguma história assim de transformação que já tenha acontecido com você agora, tipo nesse período que você fez transplante, de algum paciente, obviamente? Sim, né? sim. Então, são várias histórias, né, Juan? Eu atendia pacientes, por exemplo, mulheres, né, queda de cabelo, né, o difluvianagem, estavam fazendo uso de quimioterapia, né? Então, a paciente conta pra gente que ela prefere perder, né, fazer a cirurgia, mastectomia, tirar um tecido mamário, do que perder os cabelos. Nossa. Né? Então, eu sempre digo, a paciente sofre 2 agressões, a queda do cabelo e a cirurgia provavelmente do câncer de mama. Tá? Eu vejo vários homens, às vezes, cara com estatura, lutadores, um homem que trabalhava como segurança, 2 metros de altura, né? Chorando dentro da consulta, que é do cabelo. Por quê? Né? O cabelo, para ele, foi um limitador. Ele teve dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Né? Por exemplo, se tivesse um convite para casamento, não ia para alguma festa, por quê? Tinha vergonha. Tentou fazer um estudo, tentou fazer prova, né? Ele estava fazendo uma prova e ele estava de boné. Aí o fiscal pediu, olha, não está aqui, né? Não tem aqui tudo que pode ser feito, não pode usar boné na prova, né? Ele tentou argumentar, olha, vai me prejudicar, né? Ele fez 2 questões e foi embora depois de tirar o boné, né? Então, essas são as situações que a gente vê no dia a dia, como cada um interpreta, né? Encara a doença de uma forma diferente, né? Outra coisa que eu vejo, a questão do homem, né? Tem vontade, às vezes, de abrir um negócio, de mudar a relação de trabalho, né? Ou às vezes a relação em casa não está boa. O transplante capilar modifica isso. Né? A questão de depressão, a gente vê como a pessoa está entristecida, né? O transplante capilar modifica isso, né? Então é uma parte importante, mas a autoconfiança para o homem, né? A questão do resgate da autoestima, né? O otimismo na vida com certeza modifica bastante, né? E também a gente atende bastante uma situação assim, o pai leva o filho para consultar. Então o jovem está com queda de cabelo e o pai é careca. Então uma situação às vezes delicada, né? Ficar perguntando, né? Sim. E eu perguntei uma vez para um pai que estava acompanhando um rapaz, né? Olha, o senhor não se incomoda com a calvície, né? Ele falou, não, doutor, hoje eu estou careca, não me incomodo mais, né? Mas ele falou, o procedimento de estar ficando careca, perdendo os cabelos, foi muito doloroso. Ele falou assim, olha, não tinha, né, o que fazer. Né? Os pais não tinham recurso, não tinha a quem recorrer, né? Então era só aceitar, né? Sentia impotência, não tinha como resolver isso, né? E agora estava tentando ajudar o filho dele da melhor forma possível, né? Que legal. Então são várias testemunhas, Não, né? sim, São sim, casos bem diferentes, né? A doença nunca é uma só e o transplante ele não se limita só à questão estética de transferir na área folicular um cabelo. Não, ela é muito mais profunda, né? Então acho que o transplante capilar ele acaba afetando muito mais a nossa questão psicológica, né? A questão nossa, como a gente encara assim a vida do que só o cabelo, né? Entendi. Nossa, que massa. Eu tive uma experiência uma vez de um cliente também que, né, não tinha... Bom, acredito que ele não tinha mais o que ele fazer, no caso, nesse momento, por causa da queda de cabelo. Aí ele me pediu, não, Juan, passa a máquina, sei lá, né? E eu fui lá e cortei, né, obviamente. E eu vi ele, sabe, a tristeza de ter que passar a máquina. Então, que bom que hoje nós temos, né, tipo... essa opção, né, de você fazer um transplante capilar, né, e poder recuperar de repente o teu cabelo, a tua autoestima, né, a tua imagem, né, que isso é muito importante. Né? É uma ótima opção, né? Entrega um resultado ele definitivo e é natural, né? Então muitas pessoas, né, que não é do convívio do dia a dia do paciente, não sabem o feito um transplante, né, que é ótimo, né? E você imagina que no teu dia a dia você deve ver várias confissões, não só do cabelo, outras coisas o paciente, o cliente fala, né, para você também, né? Mas você vê a tristeza, né? A questão às vezes no dia a dia, a questão, o momento já não está bom, mais o cabelo, né? Muitos pacientes falam que a questão da queda do cabelo, às vezes a primeira coisa que ele vê no espelho é a queda do cabelo, ali já acabou o dia, né? Sim. É um dia que um dia ficou pesado, né? Já começou de uma forma ali, depois disso é um relacionamento ruim com a esposa, né? A questão às vezes familiar, o trabalho também, né? Mas o dia já começou com uma impressão negativa. Entendi. Então, Rafa, quando eu comecei falando desses clientes, tipo, não tinha essas alternativas como tem hoje, né, de ter tipo você, ter outros médicos que também fazem transplante capilar. Sim. E muita gente ia para a Turquia. Não sei se você lembra dessa época. Lembro. Que muita gente falava assim, e hoje, né, nós temos aqui no Brasil bastantes opções, né, de transplante capilar. Isso tipo tem aumentado muito, né, no Brasil. Você acha que tipo como posso dizer assim, é algo, muita gente está com um problema de perder cabelo hoje, que tem aumentado esse número de médicos hoje fazendo isso? Sim, existe a prevalência, né, da calvície é muito grande na população, né? E a questão da Turquia, assim, existem médicos excelentes na Turquia, eu conheço alguns, tá?
Só que a questão, acho que era mais a questão de vantagem financeira que havia no momento, no começo dos anos 2000, né? Sim. Hoje não existe mais isso, né? Tem que o médico que é famoso ou que tem uma boa reputação cobra um valor caro, né? Caro, sim. Então, na Turquia, eles têm excelentes médicos, excelentes centros de atendimento, né? Mas lá eles não cobram em lira turca, né? Eles cobram, às vezes, em libra esterlina, cobram em dólar, em euro. Então, é um valor muito alto, né? Tá certo? E, claro, alguns locais realmente fazem cirurgias em série, né? São locais que o paciente senta ali, pela dificuldade do idioma, eles fazem o planejamento, né? E vão executar aquilo conforme alguém manda, né? São produções em série. Às vezes, 6 macas alinhadas um lado do outro, né? Com uma cortina separando. Então, isso que a gente tem conhecimento, né? Então, assim, ano passado morreram 22 britânicos, né? Foi avisado, né? Para tomar cuidado no tipo de cirurgia. Não que não esteja profissionais treinados. E o Brasil é um país que o povo brasileiro é muito voltado para a estética, né? Ele cobra muito, né? Tem uma beleza natural, né? Então aqui tem médicos excelentes, né? Então é muito comum, às vezes, os médicos virem de fora estudar com o médico brasileiro, né? Então esse é o meu alerta que eu deixo para a população, sempre buscar profissionais de qualidade, né? E às vezes eu falo, às vezes esse ganho financeiro se traduz em um risco para a saúde, né? Que não é isso que a gente tem que proporcionar com o transplante capilar. Rafa, me diz, quais são, assim, as inovações mais promissoras que estão vindo para os transplantes? Assim, o quanto está avançando a tecnologia para isso hoje? Que você possa nos contar. Assim. Sim, são inovações para o transplante materiais e também medicamentos também. Né? Então o tratamento da calvície está cada dia mais complexo, né? E mais assim completo, os resultados estão vindo, né? Sim. Então do transplante, os maquinários, né, que fazem, né, que é a FUI motorizada, eles estão cada dia mais sofisticados, né? Sim. Qual que é a ideia? Sempre você extrair um número grande de unidades foliculares com tempo menor, né? Mas que não esteja lesão, transecção das unidades foliculares. Tem que preservar esse material, né? Então eles estão entregando esse tipo de resultado, né? Então maior qualidade na extração, para que fique menos tempo possível fora do organismo, não ter risco de perder nenhum unidade folicular. Entendi. Tá? Tem alguma técnica ou alguma inovação assim que você está ansioso já, tipo, para eu quero pegar essa máquina, eu quero fazer? Eu adquiri uma máquina recentemente, já está tá na mão, um bom então. tempo, já está comigo, né? Mas eu estou lançando ela também, né? O que nós temos é uma procura bastante, questionamento do paciente é o seguinte, olha, eu não gostaria de raspar o cabelo. Tá? Então, hoje é possível fazer um transplante sem raspar o cabelo. Claro, não é para todo mundo, tem que elencar o caso, né? Entender, né? Cada caso vai ser colocado, né? Analisado, né? E alguns se classificam dessa forma, né? Entendi. Fazer um transplante capilar sem raspar o cabelo, né? Então as mulheres, né? A mulher geralmente não quer raspar o cabelo, né? São anos deixando o cabelo crescer, né? Não quer raspar o cabelo, né? Então tem como fazer hoje um transplante de cabelo longo, tem como fazer também, né? Então essa é uma novidade que eu vou trazer aqui para nossa região, né? Em breve vamos começar a fazer. Eu ia te falar, eu tenho até um cliente que uma vez me perguntou isso. Cara, tem como fazer um transplante sem eu ficar careca, sem quer raspar a cabelo? E eu, na verdade, não sou eu responder, novidade, né? Isso, eu não sabia que existia até. Mas, cara, isso é Tem essa massa, questão, né? Tem como ser feito. Então depende de cada caso, né? Ser elencado, né? Mas eu acredito muito, até que é promissor no sentido que tem muitos pacientes que têm compromissos profissionais, ou às vezes aquele noivo que é careca e de repente vai casar, não incomodava, agora na véspera do casamento incomoda. Tem como fazer? Chegar no dia do casamento com o cabelo? Tem como fazer isso também, né? Então o paciente não quer uma grande alteração visual, né? Raspar o cabelo, não. Ele quer que seja o mínimo possível, né? Mas quer ter um cabelo de qualidade, também um penteado bonito. Rafa, quais são tuas aspirações e objetivos profissionais para o futuro? Juan, eu sou perfeccionista, então minha aspiração para o futuro é montar um centro de medicina capilar avançado, oferecendo o melhor tratamento clínico para o paciente, as novidades do exterior e seja um local também que realize cirurgias capilares. Eu acredito que o cabelo vai ganhar muito mais destaque no futuro. Cada dia os pacientes hoje têm buscado novos recursos, medicamentos, né? Então a importância do cabelo tem sido destacada principalmente com o advento das redes sociais, né? Isso. A nossa imagem hoje está indo mais longe, né? Existe a figura do CEO, né? As pessoas se conectam com pessoas, ninguém se conecta com a empresa, né? Então antigamente tinha a propaganda do garoto das Casas Bahia, né? Hoje não, né? Hoje a gente quer saber quem está por trás de uma organização, né? Então a nossa autoimagem hoje é basicamente o que a gente tem de mais precioso, né? Entendi. Rafa, você falou agora das redes sociais e me conta um pouco, tipo,
para as pessoas que quiserem te achar, qual que é o teu Instagram, Facebook, quais redes sociais você usa hoje? Nós estamos conectados, Juan. Eu tenho as redes sociais, Facebook, o Instagram, Dr. Rafael Zollinger. Quem quiser conhecer meu trabalho, né, seguir, fique à vontade. E eu também tenho um site, zollinger.com.br, né, que é onde eu publico meu material, tem um blog, as pessoas podem legal. Conhecer, né, e é um site realmente de alto nível dentro da tricologia. Tem massa. Rafa, e as clínicas que você trabalha, se você quiser nos contar, quais que são? Então, eu tenho muito orgulho, Juan, dos locais que eu trabalho, né? Em Pato Branco, eu atendo na Clínica Cita, que é uma clínica da doutora Thais Mussi, referência em endocrinologia e metabologia, um ambiente muito bom, uma atmosfera muito boa, e eu faço os transplantes no Hospital Teresa Mussi. Eu atendo também em Guarapuava, sim. Eu atendo na Especialité Unique, que é referência no Centro-Oeste do Paraná em cirurgia plástica e dermatologia. Então, são 2 locais que têm toda a estrutura para o paciente fazer uma jornada do paciente adequada, tudo muito pensado com carinho, profissionalismo e, acima de tudo, segurança para o paciente sair da clínica com um resultado satisfatório. Legal, Rafa. Uma última pergunta é assim, que conselho você daria para o paciente que está com calvície, que tem, né, algum desses, vamos dizer assim, problemas, que você conseguisse dar assim, tipo, um conselho para ele, tipo, em vez de, sei lá, procure um médico, qual seria o teu conselho como médico para a pessoa que está sofrendo hoje com essa dor? Então, o meu conselho, Juan, é a questão do tempo, né? O tempo, ele não volta mais, né? O tempo cobra da gente saúde, cobra da gente dinheiro e cobra da gente mais tempo ainda, né, para resolver uma questão. Então, o cabelo também parte desse pressuposto, né? Tempo é cabelo. Quanto mais o paciente demora, mais cabelos são perdidos e fica mais difícil da gente atingir o resultado que o paciente deseja para a correção da calvície, né? Então, às vezes, com recursos simples, como medicações, orientações, a gente consegue controlar a calvície, né? E a orientação também para o paciente não tenha medo. Hoje a cirurgia do transplante é minimamente invasiva, tem um tempo rápido de recuperação e a questão da dor é totalmente controlada e, em alguns momentos, totalmente indolor o transplante. Eu conto para as pessoas que no momento da cirurgia o paciente está acordado, conversando com a gente totalmente colaborativo. Conversa, né? Brinca com o médico, interage com a equipe, pede música, então é um ambiente bem descontraído, né? Claro, tem o tempo que é demoradinha a cirurgia, né? Sim. Mas é tudo pensado para o conforto e para a segurança do paciente. Feliz, Rafa. Rafa, eu quero te agradecer, né, por esse bate-papo aqui comigo, no caso, né, essa entrevista no meu podcast. Foi muito bom ter você, acho que muitas dúvidas foram sanadas, outras eu acho que a gente precisa mais tempo, né, para conversar, mas obrigado pela tua visita aqui comigo e espero, que a gente possa, tipo, em outra oportunidade ter novamente um bate-papo novo com você, tá? Eu agradeço muito pelo convite, né, estou à disposição também, né, e claro, se surgir outras dúvidas que o pessoal queira encaminhar, os teus clientes também tenham, vai ser uma alegria poder responder também. Obrigado pelo convite. Tá? Obrigado a você, Rafa.